Não tenho solo na minha região para fazer tijolo ecológico, o que é que eu faço? Hoje a gente já sabe que o tijolo ecológico ele é uma realidade absoluta. Muita gente utilizando esse artefato aqui para não só fazer grandes obras, como também para fazer grandes negócios. Muita gente vendendo, muita gente comprando, muita gente comercializando o tijolo ecológico de solo cimento. Agora, o que talvez você não sabe é que a gente tem um outro problema. Muitas pessoas tendo dificuldade de encontrar solo na sua região, solo de qualidade, para poder fazer esse artefato aqui. Mas eis que a Jarfel Saara, através das nossas pesquisas, a gente descobriu um novo material. Um material que pode substituir o solo e realizar um tijolo ecológico de igual qualidade. E eu estou falando aqui do filito. E a gente vai dedicar o vídeo de hoje para sanar todas as suas dúvidas sobre filito. E você vai sair daqui sabendo se ele é a opção ideal para você investir. Então chega mais, se junta aqui à nossa aula, porque hoje o conteúdo está muito bom, tem bastante conhecimento, então pega a sua caneta, pega o seu papel, porque a gente vai começar perguntando para o Francisco como é que essa história de filito começou. Conta aí, Francisco. O filito nada mais é do que um mineral, seria como fosse uma rocha moída, tá? Em alguns casos ele é pego in natura, lá na própria natureza, sem necessidade de beneficiamento, basta selecionar ele por granulometria. Olha, diga de passagem, dá uma olhada nessa imagem, que ele lembra muito o cimento, ele é um material fino, parece um talco fininho, tá? E qual é a função do filito? Qual é a principal função do filito? É trazer liga para a areia, porque a areia pura não tem liga. Se você for fazer um tijolo, você não consegue tirar da máquina. Então ele vai dar uma liga como fosse argila no barro, tá? Argila no solo cimento. E ele também dá liga no pó de pedra. Então o que acontece? O filito tem como principal característica dar liga. Isto é filito, tá? E até a gente vai trazer uma pergunta mais adiante que a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da liga, então não sai daí. Mas antes de chegar nela, vamos a uma outra pergunta muito importante. Pois não, vamos lá. Quais as vantagens do filito, Francisco? Bom, a principal vantagem é que você não tem dificuldade nenhuma de conseguir um material extremamente legalizado, porque as mineradoras que extraem o filito têm licença ambiental. A areia que você pode estar misturando com filito também é de porto de areia, que são portos licenciados, ou pó de pedra misturado com filito. Então o que acontece? Você não vai ter nenhuma dor de cabeça em conseguir esse material na compra, vamos dizer, tá? O preço está muito junto com o do solo cimento, com uma vantagem que eu gosto de esclarecer. O tijolo feito de filito pode ser feito inclusive colorido. Você pode trabalhar com óxido de ferro, fazer ele vermelho, verde, azul, cor-de-rosa, preto. Ou seja, o tijolo feito de filito você dá vida, você dá decoração. Com isso, ele pode ser vendido até bem mais caro que um tijolo convencional. Nossa, Francisco, só nessa sua fala você já resolveu uma outra questão que entra aqui, que é onde encontrar o filito. Você falou que a vantagem já está ali, já começa aí, porque para achar solo de qualidade, porque o solo do solo cimento é selecionado. O filito, ele é uma matéria que a gente pode encontrar em abundância, às vezes, em casa de construção, por exemplo. Sim, existem muitas casas de materiais de construção que vendem o filito, mas nós aqui na Jarfel Saara temos algumas mineradoras cadastradas e a gente passa esse contato para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Por quê? Imagina que você fabrique realmente para vender o tijolo, tá? E em média você gasta por milheiro 40 saquinhas de 17 quilos de filito, tá? Olha, não se assusta não. 40 saquinhos daquele custando menos de R$5, dá R$200 por milheiro. Se você pegar R$200, olha bem, R$200 de filito, se você pegar 1,5 metro, 1,25 metro de areia, tá? Que não chega nem 1,5 metro, 1,25 metro de areia, que não chega a R$150, são 350. Mais uma mão de obra de 250 vai para R$600. Um tijolo que hoje é vendido a 1.800,
Então a margem de lucro é muito mais de que 100% e você trabalha dentro de total legalidade com uma matéria-prima fácil de encontrar. Por quê? Quando nós indicamos a mineradora, você fabrica, vamos falar, 10 mil tijolos, você já está usando 400 sacos, não é 40 sacos, são 400 sacos, tá? Um caminhão trucado traz uma média de 800 sacos, então com 20 milheiros você consome um caminhão de filito. Agora, já existe mineradora vendendo filito a granel também ou em bag de 1 tonelada, tá? Então, quer dizer, nós temos algumas fontes para te passar aí de fornecedores que vai te facilitar. Fora, como você mesmo acabou de falar, Guilherme, que a pessoa pode ir nas casas, algumas casas de materiais de construção já encontrar o filito. Porque o filito, ele tem um pormenor. Ele é usado na construção civil para dar liga para reboco ou assentamento. Por isso que ele está na casa de material de construção. Ou seja, dá para encontrar ali também, além das mineradoras, em uma casa de construção aí boa da sua preferência. Sim, não tem dúvida. Agora, gente, uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, tome muito cuidado. Tem muita gente vendendo barro como sendo filito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Barro é argila, é liga. Tá? Filito também é material de liga, mas é um mineral, tá? Como se fosse um talco de pedra, uma areia muito fina, parecida com cimento, parecida com o cal em termos de granulometria, tá? E aí o que acontece? Tem gente que está pegando barro, ensacando e vendendo, falando que é filito e não é filito, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Olha aí, fica de olho, não caia no golpe. Sim, muito problemático. Agora, existe um outro detalhe. Filito existe ele, o filito para construção civil, o filito que é usado, mineral, que é para criação de gado, que é para alimentação de gado, que serve como fosse um sal grosso, mais ou menos, tá? E existe ele que é usado na agricultura para poder fazer adubação de planta. Então, um filito não tem nada a ver com outro tipo. O que nós usamos é o filito apropriado para construção civil, tá? Com tanta vantagem, a gente já colocou aqui tantas inúmeras vantagens, né, do filito, desse minério. E aí fica a pergunta que o pessoal de casa agora deve estar pensando, se perguntando: o filito é melhor que o solo-cimento? Então, se você for analisar friamente, ele é superior ao solo-cimento. Primeiro porque você tem muito mais opção de ter um tijolo de cor clara e quando a pessoa for construir, ele passar uma resina com corante e fazer a parede na cor que ele quiser. Segundo que ele pode já fazer o tijolo colorido, o que o solo-cimento não tem essa vantagem. Ele é a cor da terra que você tem. E terceiro, vamos ser bem realistas, o tijolo feito com filito fica muito mais resistente do que um tijolo feito de solo-cimento, tá? Ele é mais fácil de se trabalhar. Francisco, agora me veio até uma coisa interessante, porque a gente está chegando na parte prática da coisa. Sim. Tá na hora, acredito eu, de a gente falar da proporção. A gente explicou tudo sobre o minério, você já está entendendo como ele funciona. Não entendeu? Volta o vídeo, assiste aqui de novo. A gente está aqui para ajudar. E agora vamos entrar na parte prática. Qual a proporção, Francisco, se eu quero fazer um tijolo com filito? Geralmente o filito entra na mistura entre 30% a no máximo 40% do volume. Ou seja, vamos falar, você entra com 5 latas de areia ou o pó de pedra, você coloca 3 latas de filito, então dá um total de 8 latas para uma lata de cimento. Diga de vantagem, 8 para 1 gasta menos cimento do que o solo cimento, que é 7 para 1. Tá? Então ainda leva uma vantagem na economia de cimento. E o custo que você tem do filito, seja dito a verdade, é muito inferior até o custo, muitas vezes, da terra pela remoção do transporte. Entendi, o transporte da matéria-prima para Com o seu local de certeza, trabalho. porque a terra não está de graça, não adianta, olha, eu tenho a terra no local, você não pode tirar. Se você comprar, não é quanto custa a terra, é quanto custa transportar a terra. E quem diz que aquela terra é a terra apropriada, muitas vezes ela precisa de correção. Já no caso da areia ou do pó de pedra, não tem correção nenhuma, é só misturar ela com o filito e fabricar o tijolo. Essas perguntas, essa aqui principalmente, vem muito de cliente, tá? O que dizer dessas pessoas que misturam o filito com o solo? Pode fazer isso? É recomendado?
Qual a sua opinião? Então, existe gente que tem um pouco de solo e o solo dele tem uma cor que ele acha bonito. Então ele pode fazer um tijolo híbrido, que é um tijolo, vamos falar, misturado. O solo com areia mais filito. Então é possível fazer um 3 em 1 que a gente chama, tá? Numa mistura, vamos dar um número aproximado. Imaginamos que nós colocássemos 2 latas de solo, 3 latas de areia e 3 latas de filito. Ou 3 latas de solo, 2 latas de areia e 2 latas e meia de filito. Também dá um tijolo muito bom. Já conservando a cor do solo dele, porque muitas vezes ele tem o solo legalizado. Voltando a essa questão das diferenças entre o tijolo de solo-cimento e o tijolo de filito. A gente acabou de falar dessa mistura que ela é possível. Sim. Mas trazendo de volta para esse campo da diferenciação entre esses dois materiais, né? Dá para dizer, Francisco, que o tijolo de filito ele dura mais que o tijolo de solo-cimento? Então, aí que está o negócio, veja bem. O tijolo do solo-cimento, você corre o risco de muitas vezes não ter um solo apropriado. Com isso, a vida útil dele, eu diria, sendo menos pessimista, vamos falar que ele durasse um século, 100 anos. Pouco, tá? Pouquinho. Mas com solo bom ele poderia durar 1000 anos. Já o tijolo com areia e filito, com certeza ele vai durar os 1000 anos. Ele não corre o risco de durar só 100 anos, tá? Então o que acontece? Nós estamos falando em termos de tijolo à vista. Então o tijolo de filito, ele oferta maior segurança para aquele que está construindo. Nossa, e agora você imagina um material resinado, bem, assim, tudo certinho com ele, você tratando bem ali a sua parede, a sua obra de tijolo, a duração perde de vista. Sim, se você pegar mesmo com o tijolo comum de olaria, aquelas paredes à vista, resinada, tem parede com mais de um século lá que está intacta, está perfeita, tá? Agora imagina um tijolo feito de solo-cimento que é muito mais forte que o tijolo queimado, ou melhor ainda, um tijolo de filito que é melhor ainda. Quanto que isso não vai durar? A liga, Francisco. Quero falar um pouco da liga agora. Pois não. A gente sabe que existem outros materiais que a gente já recomendou aqui no canal, que eles conseguem agregar liga à sua mistura para você realizar o tijolo ecológico. E a gente já citou aqui, por exemplo, a cal. Sim. E o filito também tem essa força da liga, ele consegue fornecer isso. Certo. E a pergunta agora é a seguinte, o filito, ele pode ser considerado melhor que a cal nesse aspecto? Como funciona? Então, veja bem, são 2 usos diferentes do assunto. A maioria fala, mas filito é cal? Filito é igual ao cal? Filito tem o mesmo resultado final que o cal? Não, são diferentes. Por quê? O cal, na verdade, ele tem uma função principal de corrigir o pH do solo, pH da areia na mistura, tá? E ele também dá uma pequena, veja bem, pequena liga, pequena apenas, tá? Já o filito não, o filito é de bastante liga. Apesar de ser um mineral, ele já é de bastante liga. Só que ele não tem função de corrigir nenhum pH, tá? Ele é misturado na areia para você assentar um tijolo, para você rebocar uma parede, para você fazer um tijolo que a gente chama de ecológico, tá? Que ele já não é mais solo-cimento, ele passa a ser ecológico porque ele não é queimado, porque ele tem aquele glamour de ecologia, de apego ecológico. Sim. Mas ele tem essa função. Já o cal, quando você usa no tijolo solo-cimento, a principal vantagem que ele tem é corrigir o pH. Que é justamente lidar com a acidez. Isso, do solo. Exatamente. Colocar ele a uma posição de neutralidade. Nós temos vídeo sobre isso aqui no canal. Não deixa de conferir, a gente vai pôr aqui no card também, que é uma outra matéria muito interessante para você entender tudo sobre tijolo ecológico. Não deixa de assistir essa aula. Voltando aqui às nossas perguntas, Francisco. Agora a gente já passou pela fase de onde encontrar o filito, a gente explicou como é que você realiza a sua mistura, as proporções. E aí vem a outra pergunta de um nosso produtor, né, de uma pessoa que produz o tijolo ecológico, que ela tem que saber também, que é como curar um tijolo de filito. Como é que se cura? Ok, bom, vamos lá. O tijolo feito com filito misturado com areia ou com pó de pedra, ele tem uma cura mais rápida do que o tijolo solo-cimento.
Porém, você tem que ser um pouco mais cauteloso na hora de curar. Ou seja, você tira o tijolo na hora, veja esse vídeo aí. Você tira o tijolo da máquina, já vai empilhando na hora que sai, faz pequenas pilhas, vamos imaginar aí de 200, 300 tijolos, já cobre a pilha com uma lona plástica para não perder a umidade, não dê um intervalo muito grande, gente. Não vão ficar, pelo amor de Deus, querendo fazer uma pilha de 1000 tijolos, tá? 200 tijolinhos eu acho que está de bom tamanho, tá? Cobre a pilha com uma lona plástica, não molha no primeiro dia. No dia seguinte, tira a lona plástica de cima e aí sim você passa a molhar o tijolo, de manhã e à tarde. Durante 2, no máximo 3 dias, tá? Querendo molhar por mais dias não vai prejudicar em nada, tá? Porém, é necessário pelo menos 2 dias de cura de umidade, pondo água no tijolo. O ideal seria pôr com 3 dias, tá bom? Essa proporção de cura que você passou, ela também é válida para quem vai trabalhar com material fora da onde está sendo produzido o tijolo ecológico? Se eu vou movimentar minha peça através de um caminhão, vou movimentar minha peça através de um veículo que vai transportar essa matéria. Essa proporção ainda é válida, essa proporção de cura? O de molhar? Não há mais necessidade, porque veja bem uma coisa, quando o tijolo for transportado para o canteiro de obra, que ele saiu da sua fábrica, ele já está curado. Eu recomendo que o tijolo seja entregue com no mínimo 7 dias depois de fabricado. O correto, o racional, o inteligente seria o que você fez no dia 1º de janeiro ser entregue no dia 1º de fevereiro. O que você fez no dia 1º de fevereiro ser entregue no 1º de março. Ou seja, dá 30 dias de cura de pátio nele para depois entregar. Com isso você garante, primeiro, uma economia de cimento e segundo, uma cura bem mais perfeita. Tá aí, gente. Eu acho que tudo descomplicado, tudo sem segredo. Sim, eu vou encerrar com uma pergunta aqui. Filito, é caro? Então, aí que está o negócio. O filito não é caro, porque se você for comprar hoje, nós temos aí uma mineradora muito conhecida, até vou fazer questão de coloca o telefone de contato dela. Aqui, tá? vamos pôr aqui, beleza. E o nome dele é Beto, tá? E a gente chama ele de Beto Filito, porque a especialização da mineradora dele é filito, está lá em Minas Gerais. Diga de passagem, o Beto manda esse filito para o Brasil inteiro. Eu não o conheço pessoalmente. Eu tenho assim uma boa indicação por clientes meus que usam o material dele e falam, olha, material excelente é o do Beto Filito, tá? E o Beto vende esse saco de 17 quilos, se eu não me engano, lá por volta de R$ 2,50, se chegar a R$ 3,00. O que encarece um pouco, muitas vezes, é o frete, de acordo com a distância, porque veja bem, de Minas para Bahia é uma quilometragem, de Minas para São Paulo já é outra quilometragem menor, então esses fretes mudam. Eu tenho como experiência um cliente nosso que comprou aqui em Mogi das Cruzes, tá? E chegou para ele colocado o material com frete e tudo por R$ 5,00 o saco. Então veja bem, R$ 5,00 o saco, e você gasta 40 sacos para fazer um milheiro, são R$ 200 de filito. Gente, cá entre nós, hein? Em média por volta aí de 12% do valor de venda do tijolo é filito. É um lucro muito alto que vai dar no final. Vídeo sobre lucro a gente também já fez. Confere aqui, vê os cálculos certinho para você entender do que o Francisco está falando, dessa margem que o Francisco está falando. Por isso, meu amigo, que o pessoal não pode deixar de acompanhar a gente nos nossos canais, tá? Porque tem muito mais informação, não é só essa daí. Nós estamos falando sobre custo de tijolo, nós estamos mostrando máquinas trabalhando. Para você que vai fabricar o tijolo feito com filito ou mesmo o tijolo com solo e cimento, existem 3 máquinas que a gente recomenda hoje, tá? Uma delas é a modelo profissional, é uma máquina manual, essa que está aparecendo agora, tá? Ela fabrica 35 modelos diferentes de tijolo. Ela fabrica tijolo vazado, tijolo maciço, canaleta maciça, tijolo com saída para encanamento de água. Olha que coisa genial que a Jarfel Saara criou. Ferramentas que você acopla na máquina e te dá condições. Essa maquininha, ela te dá uma produção média aí de 1.500 peças em média por dia. Lógico, tudo depende da equipe que você tem, tá? Ninguém pode garantir produção,
porque cada operação dessa máquina demora de 8 a no máximo 10 segundos. Agora, fora essa, existe uma máquina muito boa mesmo, muito comercializada, que é a máquina hidráulica. Ela tem um poder de compactação até um pouco maior, muito boa para fazer tijolo com firito, tá? Já produz até 2.000 peças por dia, essa máquina que você está vendo aí. Ela é hidráulica na compactação, os demais movimentos dela é manual, tá? Máquina fora de série. E tem uma máquina que a gente chama de top de linha, chamada Funcional 3000. Ela é para 3.000 peças por dia. Essa máquina que você está vendo, chamada Funcional 3000, ela trabalha com moldes aquecidos, permite você trabalhar até com um pouco mais de umidade no material, dando um resultado final muito bom. E a Funcional 3000 tem uma vantagem, ela pode ter o comando manual, como você está vendo aí, mas você pode pôr um painel com automação total para a máquina. Isso daí transforma ela numa super usina de fabricar tijolo, tá? Olha que coisa bonita. E digo mais, nós temos vídeos exclusivos separados explicando a funcionalidade, as especificações técnicas, formas de pagamento de cada uma dessas máquinas aqui no canal também. Não deixe de conferir, a gente vai colocar na descrição, ou a gente pode também estar colocando aqui nos cards acima. Olha, tem um detalhe que a gente não pode deixar de falar. Todo mundo pergunta, bom, se eu vou usar areia e vou usar filito, eu posso usar uma betoneira? Pode. Só a betoneira é o suficiente? Não. Você ainda depende do triturador JAG, que homogeniza a mistura. Então você tem o JAG 2500, que é essa máquina menor, tá? E você tem o JAG 5000, que é indicado mais para as máquinas de grande porte, tá? O triturador, além de homogeneizar a mistura, ele te dá, vamos falar, uma distribuição uniforme também na umidade do material, o que te dá um resultado final muito bom. Francisco, missão cumprida. Com certeza. Conseguimos passar por todas as perguntas, respondemos aqui com o máximo de informação, com o máximo de cautela, passando para você conteúdo de verdade, tá? Isso aqui é estudado, isso aqui é uma coisa que é pesquisada e a gente passa para você ter o melhor resultado possível aí na sua obra e aí no seu negócio. Não deixa de dar um like, ajuda a gente aqui, comenta aí possíveis perguntas que a gente pode realizar nas próximas edições desse programa, né? E qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Temos telefones para contato. Sim, não tenha dúvida. Você veja à minha direita aqui, eu tenho aqui o meu telefone pessoal, que é o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo vamos tentar esclarecer qualquer dúvida que você tem. Tentar não, nós vamos esclarecer essas dúvidas, Perfeito. Porque afinal de contas, eu tenho 50 anos fabricando solo de cimento, fabricando máquinas para solo de cimento. Então, um conhecimento profundo realmente, tá? E fora isso, as pessoas não podem deixar de visitar a nossa página na internet, né, em www.jarfel.com.br, que também traz muito mais informação sobre os tijolos ecológicos, sobre as máquinas e também o bloco de concreto, que também é uma outra linha que nós temos aqui na empresa. Sim, fica à vontade, pergunta, conheça, descubra a Jarfel Saara, que a gente está aqui para te ajudar, que a gente está aqui para fazer conteúdo de qualidade e, se der tudo certo, você vai se tornar também um grande produtor de tijolo ecológico ou até mesmo aí um parceiro nosso, quem sabe, no futuro próximo. É isso aí. Francisco Aguilar, conte comigo. Muito obrigado, até a próxima. E para você que não quer perder nada, se inscreve no canal e aqui do nosso lado a gente já tem uma outra recomendação de vídeo que vai te ajudar a se aprofundar ainda mais nos seus estudos sobre tijolo ecológico.